Boa noite, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa noite. Hoje nós vamos conversar bastante sobre corte de tecido, quais são os pontos que a gente deve levar em consideração na hora desse processo de corte. Como posicionar o molde no tecido, qual que é a estrutura desse tecido. Vou falar um pouquinho também sobre a estampa, qual que é essa relação também que tem na hora de posicionar o molde quando o tecido é estampado. Então vai ser um bate-papo muito legal, você pode contribuir colocando a sua pergunta, a sua dúvida nesse processo, tá bom? E para você que estiver assistindo a reprise, também seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, coloca o seu nome, a cidade de onde você está falando, para eu saber que você esteve presente aqui nesse nosso bate-papo mesmo na reprise, tá bom? Eu vou dar um tempinho até o pessoal ir chegando, mandei o link lá no nosso canal do Telegram, também por e-mail para você que faz parte das minhas listas de contato, eu encaminhei também o link. Então eu vou dar esse tempinho, você que for chegando vai me dando um oi. E coloca aqui para mim se o áudio tá ok, se a imagem tá legal, iluminação, que aí nesse tempinho aqui eu vou ajustando caso precise, tá bom? Então vamos falar muito sobre corte de tecido. Eu sei que bastante gente tem dúvida aí na hora desse processo, então vai ser esse momento da gente conversar. Eu vou abrir aqui para pegar os links e compartilhar com vocês. Caso você ainda não faça parte do nosso canal no Telegram, por lá a gente faz as escolhas dos nossos encontros, eu compartilho também as novidades, conteúdos novos, para você ficar por dentro de tudo. Deixa eu só abrir aqui no computador para ver se está tudo certo. E aí eu vou lendo as perguntas de vocês também, tá? Então podem ir mandando, que eu tô aqui com o computador aberto. Maria Vitti, boa noite Maria, seja bem-vinda. Joana disse aqui que o áudio e a imagem estão ok, muito obrigada Joana. Vamos chegando, deixa eu abrir aqui. Que legal, gente, muito bom fazer esses bate-papos ao vivo com vocês. Todos os domingos a gente tem encontro também, só que aí é pelo nosso canal do YouTube, são encontros de modelagem na prática. Sempre às 8 horas, ao vivo, a gente constrói uma modelagem nova, que daí a gente tem como sugestão lá do nosso canal, tá? Do Telegram. Então eu vou compartilhar aqui o link do canal. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu pegar. Vão chegando. Já podem ir compartilhando as dúvidas também, caso você tenha alguma pergunta sobre esse processo de corte. Eu separei vários conteúdos aqui pra gente conversar. Ó, então o link que eu acabei de colocar aqui nos comentários é o link do nosso canal no Telegram, tá? Deixa eu expandir a imagem aqui no computador para lendo as mensagens de vocês. Vou ver se vai aparecer o chat ao vivo. Eu não tenho o costume de fazer encontro ao vivo aqui no Facebook, então sempre quando eu retomo, volto aqui para fazer sempre uma descoberta nova, eu tenho que reentender como que funciona aqui no Facebook, tá? Mas vai dar tudo certo. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Bom, gente, então, vamos começar? Podemos começar? Deixa eu tomar uma água. Beleza, então vamos lá. Nilda, boa noite Nilda, seja bem-vinda. Ó, nesse tempinho aqui, já curte o vídeo e como a gente tá no Facebook e eu sei que muitas de vocês fazem parte de alguns grupos de costura, de modelagem, de artesanato, compartilhe o link desse nosso bate-papo de hoje nos grupos que você faz parte. É só você clicar em compartilhar, tá escrito aqui debaixo do vídeo, e mandar para esses grupos. Porque o que a gente vai conversar aqui hoje, ela vai ser tanto para quem faz roupa, tá? Para quem trabalha aí com confecção e também para o pessoal que trabalha com artesanato, com patchwork, porque trabalha com tecido também.
Então a gente vai fazer esse apanhado geral de toda a estrutura do tecido, quais são os pontos que a gente deve analisar antes de cortar, para que não tenha nem desperdício de tecido e nem que a gente acabe cortando errado por falta de colocar em prática tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Então podem ir mandando as perguntas. Coloquei uma orquídea aqui, a orquídea está sem flores, mas eu adoro ela porque olha como ela tem essa cor verde forte, né? Para dar uma cor aqui no nosso bate-papo de hoje. Júlia de Fátima, boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Beleza, então vamos começar. Ó, primeiro, o que a gente precisa entender? Que existem duas formas da gente construir o nosso tecido. Basicamente, a gente tem a construção dos tecidos planos e dos tecidos de malha. Hoje eu vou dar um foco nos tecidos planos. Então, como o tecido de malha, ele trabalha de uma forma diferente, tem uma estrutura diferente, a gente teria que ter, né, uma outra aula para conversar especificamente sobre os tecidos de malha. Então, como geralmente a gente trabalha mais com os tecidos planos, né, tricoline, viscose, tecidos de algodão, o linho, então eu vou dar um foco nos tecidos planos hoje, tá? Então vamos entender primeiro a estrutura. Como é que esse tecido ele tá quando ele chega nas nossas mãos? Quando a gente vai lá na loja, escolhe o tecido que a gente quer fazer a confecção. Então eu vou desenhar aqui no quadro, deixa eu pegar uma régua. Vou pegar o esquadro mesmo. Eu vou desenhar aqui o esboço do tecido para a gente ver as estruturas. Então, o que é trama, o que é comprimento, altura, ourela e depois essa relação dessa estrutura na hora de posicionar o molde no tecido. Então, para você que tem dúvidas, fica sempre com uma insegurança na hora de cortar o seu tecido, eu recomendo que você pegue um papel e um lápis, uma caneta, para você ir anotando todas as informações, porque isso são informações que você vai levar para o resto da vida e para qualquer tipo de roupa que você for cortar, você vai ter que analisar esses pontos aqui, tá? Então anote aí para você não perder essas informações. Então, ó, eu vou desenhar aqui, deixa eu ver uma altura que pegue na imagem. Eu vou fazer um desenho aqui de um retângulo. Não vou fazer muito grande que eu quero usar o quadro aqui para escrever outras coisas. Então, ó, já deixo o convite para vocês participarem também dos nossos encontros de domingo, tá? De modelagem na prática. Você que gosta desse universo da confecção. É bem interessante. Bom, então, eu tô aqui com a estrutura do meu tecido, tá? Tá dando para ver certinho, ficou numa altura legal. Então, ó, imagine, quando a gente vai lá na loja de tecido, geralmente a gente já tem o tanto de tecido que a gente vai precisar cortar, certo? E aí você vai chegar pro vendedor e falar, ó, eu quero 1 metro de tricoline. Vou pegar um tecido que está mais aí presente no nosso dia a dia. Ou uma viscose, que é um tecido plano também. E aí você vai chegar lá e vai pedir 1 metro do seu tecido, do tecido que você escolheu. Qual que vai ser o sentido que o seu vendedor vai cortar o tecido? Então, ele vai ter aqui, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber que está presente em todos os tecidos planos. A gente tem a ourela. Vocês já ouviram falar em ourela? Escreva aqui para mim. Raquel, boa noite. Ana Ruth, seja bem-vinda. Quem que tá aqui já ouviu falar em ourela do tecido? Eu vou escrever aqui, ó. Ourela. Então aqui eu tenho a minha ourela do tecido. Coloquem aqui para mim, para eu saber se vocês já ouviram falar da ourela. Então aqui eu também tenho a ourela. E embaixo eu também tenho a ourela.
A orelha, ela vai estar então nesse comprimento do tecido que você vai comprar. Se você compra 20 centímetros, 30, 1 metro, 2 metros, 10 metros, você sempre vai comprar com a orelha presente no tecido. Então, repare, a orelha vai estar no comprimento do seu tecido, naquilo que você escolhe lá na loja. Então, vou escrever aqui que está o comprimento. Certo? Então, isso daqui é a orelha e isso daqui é a orelha também. A distância entre uma orelha e outra, eu vou ter a largura do meu tecido, tá? Que isso é uma coisa que a gente não altera. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu quero 1 metro de comprimento e 20 centímetros de largura. Não. O tecido já vem da fábrica com uma largura determinada. Isso a gente não consegue alterar. Então, eu tenho aqui, né, nesse sentido, vai ter aqui a minha largura. A largura do tecido. E a largura pode ter vários comprimentos, né? Várias distâncias. Eu posso ter tecido de 1,20 m de largura, de 80 centímetros, aqueles tecidos que a gente utiliza para fazer cortina, né? Tecidos de decoração, geralmente eles têm aí 2 metros, 2,5 metros, até para mais a gente encontra. Então, a largura eu não consigo alterar. E, independente do tanto de metragem que eu for comprar, eu sempre vou ter a orelha, tá? Então, seja que, como eu falei, 20 centímetros, 40 centímetros, 1 metro. Sempre tenho a orelha, tá? E aí, qual que é essa relação entre largura e comprimento quando a gente pensa nos nomes de estrutura do tecido? Os tecidos planos, para que eles sejam construídos, né, tramados, a gente precisa ter 2 sentidos. A gente tem o urdume e a trama, tá? Então, como que ele vai estar? O urdume, ele vai estar aqui, ó, no sentido da orelha. Então, aqui eu tenho o meu urdume. Aqui eu tenho urdume. Tá tudo certo? Tá dando pra ver, né? Tá ficando ao contrário? Gente, tá ficando ao contrário a imagem, né? Ficando espelhada. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Júlia, Nilda. Beleza. Ficou espelhado, mas aí tá dando pra ver certinho, né? E aí a trama do meu tecido, ele vai estar aqui, ó, na largura. Então, eu tenho a trama do meu tecido na largura. Trama do tecido, certo? Então, essa estrutura é legal vocês anotarem para conseguir identificar. Eu vou falar aqui como tá escrito, o escrito ficou espelhado, eu vou falando então. Então, aqui eu tenho a orelha, que está no sentido do urdume. A orelha, ela vai estar no comprimento do meu tecido. Então, o comprimento é aquilo que eu determinei o quanto eu vou comprar. A largura é a distância entre uma orelha e outra, que essa medida aqui eu não altero, ela vem direto de fábrica e a largura está aqui no sentido da trama. E aí, quando a gente pensa nos sentidos do fio, quando a gente faz a modelagem, para você que já tem aí, deixa eu pegar uma modelagem aqui com essa marcação. Vou pegar aqui de uma blusa. Ó, então, quando você constrói a sua modelagem, aqui eu tenho a modelagem de uma blusa. Qualquer modelagem que você for fazer, você precisa fazer essa marcação aqui, ó, que é a marcação do fio. Eu posso fazer a marcação no fio reto, ou eu posso também fazer a marcação no sentido do viés. E aí, aqui nessa estrutura do tecido, como que vai estar distribuído? O meu fio reto, ele sempre vai estar paralelo à minha orelha. E o que é uma coisa paralela?
são duas linhas que elas nunca vão se encontrar. Então, ó, isso daqui é uma linha paralela. São linhas que andam lado a lado e elas nunca se encontram. Então, aqui, no sentido da minha orelha, eu vou ter o meu fio reto. Então, ó, fio reto. O meu fio reto tá paralela à minha orelha. Eu vou baixar o ângulo da câmera daqui a pouco para mostrar na prática como posicionar e essa relação entre a marcação do molde e o posicionamento no tecido e essa orelha. Então aqui eu tenho o meu fio reto. Fio reto. E por que ele é chamado assim fio reto? Porque ele está num ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Então, o ângulo de 90 graus, isso também é importante de vocês saberem, é o ângulo que eu tenho no meu esquadro e que eu tenho nessa régua aqui de patchwork. Ó, isso daqui, essa quina é o meu ângulo de 90 graus. A gente tem aí em porta-retrato, né, aqueles ângulos, aquelas quinas, tem 90 graus. A gente representa o ângulo de 90 graus assim, ó, com um quadradinho e um pontinho no meio. Esse é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Na marcação da modelagem, para você que já criou uma modelagem, já desenvolveu um próprio molde, vai se lembrar que na construção, uma das réguas mais importantes é o esquadro, justamente para deixar a sua modelagem toda alinhada e no final conseguir fazer a marcação do fio reto, que aí a gente utiliza aí o esquadro. O outro sentido que a gente também ouve muito falar no corte do tecido é o sentido do viés. O viés, ele vai estar com um ângulo de 45 graus, que é a metade do ângulo de 90 graus. Então, ó, nesse cruzamento, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, certo? Que é o que eu representei aqui. O ângulo de 45 graus, ele vai ser a metade do de 90. Então, é como se eu cruzasse essa linha e o meu ângulo de 45 graus vai ser essa parte, que daí é a metade do ângulo de 90 graus. Então, aqui eu vou ter o ângulo de 45 graus. E quando eu penso aqui nessa estrutura, aonde que vai estar então o ângulo de 90 graus? Ele não vai estar assim, ó, cruzando a minha quina do tecido, que eu tenho 90 graus aqui na quina. Então, o meu ângulo do viés, o meu fio cortado no sentido do viés, ele vai estar assim, ó, cruzando a quina do meu tecido. Então, nesse sentido aqui, eu vou ter o meu viés. Tá? Então, aqui eu tenho o viés. Essas são as duas possibilidades que a gente tem para cortar o nosso tecido. Existe um outro sentido, mas que a gente não deve cortar, porque ele vai dar erro na nossa peça final. Ele começa a mudar a estrutura do tecido conforme vai usando e vai lavando, e aí começa a torcer, dá uma estrutura muito estranha para a roupa, tá? Então, corte sempre no sentido do fio reto ou no viés quando você quiser dar mais movimento e mais volume para sua peça, beleza? Alguma pergunta até agora? Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma dúvida. Maria por aqui, a Júlia, Raquel, boa noite, Raquel. Bom, então tá. Anotado, porque eu vou precisar apagar para passar uma outra informação. Então, essa daqui é a estrutura do tecido. Lembre-se dessa informação quando eu for baixar a câmera e mostrar na prática o tecido para vocês. Então, o primeiro ponto, para você cortar corretamente o seu tecido, você precisa minimamente entender essa estrutura que eu acabei de mostrar para você. Entender onde está a minha orelha, qual que é a lógica entre a marcação da minha modelagem com a orelha. Esse é o ponto principal que você deve se lembrar de tudo isso que eu falei.
Posso apagar então o quadro? Tá travando para mais alguém? Ana disse que tá travando. Tudo certo? Ou tá travando muito? Então eu vou apagar para dar outra informação para vocês. Vou continuar aqui com o meu desenho do tecido, mas eu vou apagar aqui o escrito. E aí, quando eu for cortar o meu tecido, gente, eu tô ficando toda branca. Escolhi ficar com a roupa preta e aí tá ficando branco por causa do giz. Ó, quando você vai lá na loja, você entra naquela loja linda com várias opções de tecido e você quer escolher uma peça que tenha estampa. Tá, beleza. E aí existem vários pontos, vários desenhos, né? Várias estruturas aí das estampas, de cor, de formato e de sentido também. Então, o que vai caber aqui pra gente conversar agora é o sentido em que essa estampa foi criada. A gente pode falar que existem dois tipos de estrutura de estampa. A gente tem uma estampa, então agora a gente entra aqui nas estampas, que isso também vai influenciar em você cortar corretamente as suas peças. Deixa eu só ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Tá, beleza. Então a gente tem a estampa com pé e a gente tem a estampa sem pé. Como assim, Rebeca? Estampa com pé, estampa sem pé. Quando você tem uma estampa que a gente fala que é uma estampa com pé, são aquelas estampas que quando você bate o olho, você consegue ver uma imagem correndo toda para um sentido só. Então ela sempre vai ter um sentido determinado. Então, ela tem um sentido determinado. Sentido, direção, tá? Você consegue bater o olho e saber que toda a estampa tá para cima. Eu desenhei um tecido aqui para mostrar para vocês. Mas vamos imaginar uma estampa de árvore. Então você vai ter lá na estrutura do seu tecido, que a gente já conversou, todas as minhas árvores vão estar com o topo direcionado para o mesmo lugar. Então esse exemplo aqui da árvore é uma estampa com pé. Ó. Então você percebe que todas as árvores, todo o topo da árvore tá nesse sentido aqui. Todos para cima. Então essa é uma estampa que tem pé. A estampa sem pé é quando não tem uma ordem, né? Não tem um sentido determinado. Então ela pode estar em várias direções. Várias direções. São aquelas estampas que a gente vê muito, por exemplo, nos tecidos de viscose, são estampas florais. Então eu tenho uma flor aqui, aí eu tenho uma flor diferente aqui, aí eu tenho uma folha, aí tem uma folha meio de ponta cabeça, tem uma folha meio de lado, tem uma folha meio pra cá, aí tem uma outra flor aqui, tem uns risquinhos pra cá, uns pontinhos, umas bolinhas. Você olha aquilo e você não consegue visualizar um sentido. É como se fosse um desenho meio bagunçado, tá organizado, mas tá lá tudo junto, tem uma folha pra cá, outra folha pra lá. Então essa é a diferença. Com pé, tudo voltado para um lado só, sem pé, para várias direções. Beleza? Eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui. Você é cantora? Eu canto, mas eu não sou cantora não, eu arrisco, tá? Então, isso daqui também é uma coisa que na hora do corte você precisa levar em consideração, certo?
Então esses eram os pontos que eu queria anotar aqui no quadro antes de eu baixar a câmera e a gente ver na prática aí quais são os pontos. Um outro ponto aqui é o seguinte: os tecidos, quando a gente compra, não necessariamente ele vem retinho, né? Então, o processo da gente cortar vai ser também, antes de marcar o nosso molde no tecido, vai ser esquadrar o nosso tecido. Então, comprei lá o tecido, deixei de molho para fazer uma limpeza, tirar um pouco da goma, passei o meu tecido e aí o próximo passo vai ser esquadrar. Eu sempre preciso deixar o meu tecido esquadrado, justamente para que na hora de eu riscar o meu molde no tecido, eu corte alinhado no fio reto ou no fio do viés, se for o meu desejo aí, né, a estrutura da minha peça. Então, o primeiro ponto que eu vou mostrar aqui na prática com vocês é como a gente vai esquadrar o tecido. E aí eu vou mostrar como a gente encontra a orelha nesse tecido, porque, legal, Rebeca, você falou que a orelha tá aqui, a trama, a largura, comprimento e tal. Mas quais são essas características da orelha que eu bato o olho e eu já sei aonde ela tá? Vou mostrar isso também. E aí, essa relação entre posicionar o molde em tecidos com estampa com pé e estampa sem pé, tá? Bastante coisa, vão anotando e podem colocar as dúvidas. Deixa eu só afastar um pouco o computador aqui pra gente continuar. Podem mandando as perguntas. Ó, vou baixar aqui a câmera, vai tremer um pouquinho, mas é só pra eu descer aqui. Então, ó, tô com o meu tecido aqui. Vamos identificar a orelha primeiro, que aí a gente já consegue fazer essa relação aqui agora desse ponto. Separei aqui 2 tecidos pra gente ver. Então, o que é a orelha? É aquela estrutura que eu falei pra vocês e ela pode ser identificada da seguinte forma. Tem alguns fabricantes que colocam aqui na orelha o nome da marca, a composição do tecido. Então, quando a marca decide fazer essa marcação, ela sempre vai estar na orelha do meu tecido. Então, repare, esse é um tecido com uma estampa bem marcante, tá? Com esses quadrados aqui, roxo, amarelo. E veja como tem uma quebra da estrutura nessa estampa. Então, essa quebra, esse ponto aqui, é a minha orelha do tecido. É o ponto onde eu vou cortar no fio reto. Então, esse aqui tá fácil. Bati o olho, ó, já vi porque tá escrito aqui a marca. Ela tá com um desenho diferente da estampa, bem visual mesmo, eu já consigo identificar. Então, alguns tecidos trazem a marca aqui do fabricante. Deixa eu guardar esse daqui. Vou pegar um outro que também optou por fazer, ó, por colocar quem fabricou, tá? Esse aqui é um tecido muito usado aí em patchwork, para quem conhece já deve ter visto esse tecido aqui de fita métrica. Ó, então tá vendo que aqui já tá o nome? Eu já sei que aqui tá a minha orelha. Vou aproveitar esse daqui e olha só. Tá vendo que ele tem vários pontinhos? Isso daqui acontece porque na hora da construção do tecido, eu preciso ir puxando os fios para baixo para que o tecido vá sendo tramado. Então, toda vez que eu prendo a agulha aqui para puxar o tecido, ele faz essa marcação aqui dos pontinhos. Essa é uma outra característica que você pode ver para saber onde está a sua orelha. A outra característica, além desses furinhos e da marcação aqui, são esses fiozinhos, ó. Tá vendo que não é um fio que foi desfiado, não é aquele tecido que foi cortado e começou a soltar os fios. É um desfiado todo organizadinho aqui, ó, tá? Porque isso daqui veio lá da fábrica quando eu tava fazendo a construção do tecido. Então, a orelha vai ter também
esses fiozinhos. A gente tem aí então 3 pontos. A diferença da estampa entre a auréola e o corpo do tecido, esses furinhos que são lá da fabricação e o desfiado. E também saber que a auréola sempre vai estar na largura do tecido. Ela está no comprimento, mas ela está no total da largura, certo? Então, achei a minha auréola. Ó, esse aqui é um tecido de algodão, de camisaria. Já identifiquei, ó, ele tem os furinhos e tem o desfiadinho. Qual que é o lado do avesso desse tecido, se ele é igual dos dois lados? Você pode cortar igual, tá? Porque como não tem diferença. Mas uma outra coisinha que a gente consegue identificar, o lado do avesso e o lado do direito do tecido, quando ele não tem diferença de estampa, é o seguinte. Aí é uma coisa bem delicada de toque que você vai conseguir identificar isso. Tá vendo esses furinhos? Quando você passar a sua mão, você vai sentir que um lado, esses furinhos, eles vão estar quase em alto relevo. Esse lado que os furinhos você consegue sentir umas bolinhas, vai ser o lado do avesso do seu tecido. O lado do direito aqui na auréola, ele vai estar lisinho nesses furinhos. E do lado do avesso, ele vai estar, olha, eu não sei nem se vocês conseguem ver. Ele vai ter um leve, ó, tá vendo as bolinhas aqui? Esse aqui é o lado do avesso, tá? Então, primeiro ponto, para esquadrar. Identifiquei a minha auréola. Esse trabalho de corte eu sempre faço olhando para o lado do avesso. Então, identifiquei o meu lado do avesso, vou colocar lado direito com lado direito, auréola sobre auréola, tá? Então, alinho aqui a minha auréola. E repare, esse tecido aqui eu fiz questão de cortar todo torto para a gente ver esse trabalho de esquadrar o meu tecido. Então, ó, alinhei bem certinho aqui com a auréola. Vou pegar um alfinete. Isso depois de já ter lavado o tecido e de ter passado também. Coloco um alfinete para ele não correr aonde eu preciso fazer o esquadro. Pego o meu esquadro ou essa régua aqui. E aí eu vou colocar a régua na auréola, porque eu tenho certeza que a auréola, ela foi construída com um ângulo de 90 graus, tá? Então eu vou ter ela como referência para que eu consiga fazer esse ajuste. Então coloco o meu esquadro, ó, pegando aqui aonde eu tenho o ângulo de 90 graus, e aí eu vou traçar. Vou fazer com uma caneta bem forte para vocês conseguirem ver. Então, alinhei o meu esquadro aqui na auréola, fui no limite da onde o tecido tá mal cortado, tá? Tá desalinhado, e aí eu faço um traçado. Aqui eu tô com o meu tecido, ele tá pequeno, então eu dobrei só uma vez, porque num traçado eu já consigo corrigir, certo? Então, tenho aqui ele alinhadinho. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para cortar, para marcar o seu tecido, tá? O molde no tecido. Eu já vou dar o exemplo aqui como posicionar o molde nesse tecido, e isso vai valer para qualquer modelagem que você estiver fazendo, tá? Então aqui, eu tenho a minha auréola desse lado. Eu sempre vou posicionar o meu molde com o meu fio reto. Deixa eu fazer a marcação que essa modelagem aqui tá sem o fio. Vou fazer rapidinho aqui. Ó, então aqui eu tenho meu fio reto. A gente geralmente faz essa flechinha para identificar o sentido, fio reto. Então eu sempre vou colocar o meu fio reto paralelo à minha auréola. Vou inverter aqui para que a auréola fique desse lado. Ó, então aqui eu tenho a minha auréola. Eu vou colocar a minha modelagem, vamos supor que eu vou cortar ela aberta. Fiz a minha modelagem inteira. E aí eu vou posicionar o meu fio reto paralelo à minha auréola. Mas eu não só vou chegar lá e colocar a minha modelagem e riscar de qualquer jeito. Não. Você vai posicionar o seu molde. Se você tiver alguns pezinhos, coloque em cima da modelagem. E aí com a fita métrica, deixa eu pegar minha fita métrica aqui.
Com a fita métrica, você vai vendo a distância certa entre o fio reto e a orelha. Então, ao longo de todo o posicionamento da minha modelagem, eu vou ter que medir. Vou deixar aqui com 18 para ficar mais fácil. Ó, 18 centímetros da minha orelha, é o que eu quero. Posicionei. Aí eu vou com a minha fita métrica mais um pouquinho aqui acima do meu fio reto. E vou 18 centímetros. Vou desalinhar aqui um pouquinho só para você ver. Aqui, até aqui tem 18 certinho. Aí eu vou chegar lá no final do meu fio reto e ela vai estar com 18,5. Não, eu tenho que alinhar a minha modelagem, vou alinhando aqui para que ela também tenha 18 centímetros. E você vai fazer isso em torno de todo o fio, por isso que a marcação do fio reto, ela tem que pegar uma extensão grande da modelagem. Ó, aqui eu tenho a modelagem da minha blusa. Tá vendo o tamanho da marcação do fio reto? Porque eu preciso garantir que toda a minha modelagem vai estar alinhada no fio reto. Ai, eu tenho só um pouquinho de tecido, eu vou dar uma ajustadinha aqui torta para aproveitar. Não faça isso, porque a sua peça vai torcer com o uso. Depois eu vou dar um exemplo sobre isso. Aí fiz a marcação, coloco as margens de costura e faço o contorno aqui, tá? Então esse é um corte básico quando você quer cortar no fio reto, beleza? Sempre paralelo à minha orelha. Ah, Rebeca, eu só tô com a metade da minha modelagem. Vai ser a mesma coisa, você vai dobrar o seu tecido aqui com a orelha, ó, aqui dobrei o meu tecido. Vou posicionar na dobra e ainda assim vou fazendo a marcação da distância da minha orelha. Sempre vai ser esse processo. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui de perguntas. O vídeo tá espelhado, tá, gente? O vídeo tá espelhado, mas é por causa do celular, eu acho. Aqui no Facebook dá esse bug aí. Mas vamos continuar assim, porque eu não vou saber resolver isso agora. Então, basicamente é isso. Agora, vamos ver o lance do corte no tecido quando eu tenho uma estampa com o pé. Aqui eu fiz uma representação com caneta mesmo. Eu procurei um tecido estampado aqui em casa. Eu não encontrei com uma direção com o pé, então eu desenhei aqui. Tenho dois exemplos num tecido só. Onde eu tenho as flechinhas é a minha estampa com pé. Aquele exemplo que eu dei das árvores. Todo o topo da árvore está virada para um sentido só. E esse daqui não tem sentido nenhum, tá vendo? Que eu posso cortar para cima, para baixo, ele vai estar com o mesmo sentido. E essa marcação em vermelho é a representação da minha orelha. Então vamos lá. Então aqui eu vou dar o exemplo como se eu tivesse que cortar 2 vezes a minha modelagem. Então pensa lá uma modelagem das costas que a gente vai ter a abertura no centro das costas para colocar um zíper ou um botão. Então, vou fazer aquele mesmo princípio. Coloquei a minha modelagem aqui, tenho a marcação da orelha, fiz todo aquele processo, marquei. Aí eu vou ter que copiar de novo a parte das costas para eu ter a outra metade. Geralmente, como que a gente faz? Eu pego a minha modelagem e eu vou tentar encaixar ela aqui para ter mais aproveitamento de tecido. Então, aqui, o que caberia seria, eu vou pegar aqui para a gente conseguir comparar. Deixa eu pegar uma base dessa daí também, para ficar mais visível. Ó, tem outra parte da modelagem. Então, aqui, posicionei, eu vou ter que cortar mais uma parte dessa. O que eu tenho que fazer? Ó, aqui eu aproveito bem o tecido, certo? Só que se eu tiver um tecido com estampa com pé e eu corto dessa maneira que eu posicionei aqui, eu vou ter metade da minha modelagem com as flechas viradas para cima e metade da minha modelagem com as flechas viradas para baixo. Então, nesse caso de estampa com pé, eu não posso posicionar minha modelagem invertida assim. Eu teria que colocar minha modelagem na mesma direção. Só que tá vendo que aqui
eu não teria espaço por conta da margem de costura. Então, um ponto importante na hora de você escolher um tecido que tenha estampa é você ver que você vai consumir um pouco mais de tecido, porque o encaixe que daria certo aqui não vai dar certo com a estampa, com a direção certa, com o pé, tá? Então, repare que aí eu teria que cortar a minha modelagem assim, beleza? Agora, se eu tenho uma estampa sem sentido, sem pé, aí daria certo eu colocar uma aqui e colocar uma aqui. Vocês querem que eu corte para vocês verem certinho o que dá de errado? Eu vou cortar essa parte aqui que tem o pé, só para vocês verem. Ó, coloquei uma parte aqui, vou fazer o encaixe que eu faria normalmente. E aqui eu não vou nem colocar margem de costura, é mesmo só pra gente observar como que não vai dar certo, tá? E aí precisa ser o corte espelhado. Vou tirar aqui. O que é esse corte espelhado que você falou agora, Rebeca? Então, ó, vou até pegar uma só. Tô aqui com a minha parte da frente, frente mesmo. Vou colocar os botões aqui no centro da frente. Para eu cortar a outra metade da minha peça, eu vou ter que cortar ela espelhada. E geralmente a gente faz a marcação de um fio de um lado, do lado, e o outro lado da modelagem fica sem marcação, tá? Então, imagine que a primeira marcação que eu fiz, eu tava com a legenda virada para cima, e agora o outro eu vou ter que colocar com a legenda virada para baixo. Então, eu não vou ter legenda aqui. Já tá espelhada. Ó, vou fazer o encaixe certinho, tá? E vou marcar. Fiz já toda aquela medida da distância do fio, tá tudo certo, marquei. Essa marcação aqui com o meu giz, eu tô fazendo pro lado do avesso. E agora eu vou cortar. Um outro ponto, quando você vai cortar o seu tecido, é ter uma boa tesoura. Não adianta você passar por todos esses processos e pegar uma tesoura sem fio que vai picotar todo o seu tecido. Então, tesoura de tecido, invista um dinheiro a mais para você não picotar, comer todo o seu tecido. Ó, vou cortar aqui só para vocês verem quando eu tenho uma estampa com pé, o corte tem que ser com mais atenção. Tirar aqui. Tranquilo até agora, gente? Parece que é muita coisa, mas conforme a gente vai na prática observando esses pontos, começa a ficar mais natural a gente fazer o corte, todo esse processo. Ó, tá vendo aqui que eu tenho o meu ombro, aqui inclusive ficou invertido, tá? Mas ó, só pra gente ver a estampa. Tá vendo que o meu ombro tá pro mesmo lado aqui, só que olha a direção da minha estampa. Então, aí às vezes você investiu um dinheiro num tecido com uma estampa linda, não se ligou nessa diferença da estampa com pé e sem pé, cortou da forma como você cortaria e aí acabou assim. O que você faz? Aí você vai ter que fazer a metade da peça toda com essa estampa virada para cima e metade da peça com a estampa virada para baixo, para que as pessoas pensem que você fez essa brincadeira aí com os sentidos. Mas percebam como é importante se ligar na direção do seu desenho, da sua estampa, tá bom? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Deixa eu ver. Que bom, Maria. Maria colocou aqui que eu explico muito bem. Isso aí, gente, o importante é vocês entenderem certinho. Eu quero dar o exemplo agora de como a gente vai cortar o tecido no sentido do viés. Então, aqui eu tenho meu tecido, a minha orelha tá aqui bem forte de vermelho, que eu quis representar.
E eu vou pegar uma modelagem e vou fazer a marcação do fio do viés. Isso daqui, essa explicação, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando essa marcação. Aqui eu vou fazer a representação do meu fio reto. Então, o que tá de azul aqui é o meu fio reto. E o que eu vou colocar de vermelho, inclusive mais grosso, vai ser o sentido do viés. Tá? Então, aqui eu tenho o meu viés. A gente estava vendo até agora como corta no fio reto, que é você pegar a marcação do seu fio reto e deixar ela paralela à sua orelha. Mas essa ideia do paralelo, ela também vai ser para o fio do viés. Só que percebam a diferença que o meu fio do viés está marcado na modelagem. Ela tá aqui, ó, na diagonal, tá vendo? O fio reto ele fica reto, como o próprio nome diz, e o fio do viés fica cruzando a modelagem. E vai ser da mesma forma. Eu vou pegar o meu desenho do fio do viés e vou colocar paralelo à minha orelha. Então, olha só o movimento que eu vou ter. Por isso, veja o movimento e veja por que fio no viés. Quando a gente corta a peça no viés, a gente consome mais tecido. Então, vamos pensar. Se eu cortasse o meu tecido no fio reto, para essa modelagem em miniatura, eu precisaria comprar 16 centímetros. Mas eu quero cortar no viés. Então, eu vou pegar o meu fio do viés e colocar paralelo à minha orelha. Tá vendo? Ó, elas estão paralelas. Posiciono certinho, faço aquela medida da distância e olha quanto mais de tecido eu vou ter que cortar, comprar para fazer o meu viés. Ó, aqui eu teria que comprar 22 centímetros. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Eu teria que comprar 6 centímetros a mais de tecido para eu conseguir cortar essa peça no viés. Então, o sentido do viés me consumiu 6 centímetros a mais de tecido, tá? Então, é por isso que o cálculo de metragem para cortar no viés, ela é diferente, tá? Do que cortar no fio reto, beleza? Então, sempre vai ter essa relação de qualquer fio, seja o viés ou o fio reto, sempre paralela à minha orelha, beleza? Antes de eu subir a câmera, eu quero mostrar para vocês uma... Ah, não apareceu aqui direito. Ah, não, apareceu sim, tá. Eu quero mostrar uma característica de estampa também, já que a gente comentou sobre estampa. Ó, tem uma diferença de estampa e de padronagem. Isso é só uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, que talvez seja interessante aí como informação, tá? Quando eu tenho uma estampa, então aqui, tenho esse tecido lindo de fita métrica, esse sentido aqui, aí escrevam aqui para mim agora nos comentários. Esse tecido, ele é uma estampa com pé ou sem pé? O que vocês acham? Quando você bate o olho nessa estampa, é uma estampa que tem pé, todas as linhas estão para a mesma direção, ou é uma estampa sem pé? Posso cortar ela do jeito que eu quiser que vai dar certo. Vamos ver se vocês sacaram essa ideia aí do pé e do sem pé. Vou esperar vocês responderem, tá? Tomar uma água enquanto isso. Vamos lá. Deixa eu ver. Alguém se arrisca a me dizer se essa é uma estampa com pé ou sem pé? Ninguém vai se arriscar? Não? Então eu vou falar. Essa daqui é uma estampa sem pé. Exatamente. Ó, olha, vamos ver. Ai, que aqui não aparece, que demora um pouquinho. Deixa eu ver. Ó, a Maria Witt disse com pé. A Maria Pereira disse sem pé. A Nilda disse sem pé. A Raquel também.
A Marta disse pode cortar de qualquer jeito, exatamente, sem pé então. Andréia sem pé, beleza, meu povo, isso aí. Essa estampa não tem pé. Por quê? A fita métrica, ela tá com a numeração para vários sentidos. Tem a fita métrica vermelha, que aqui eu tenho 20 centímetros, só que a rosa eu tenho 82 e a amarela eu tenho 119, sem pé. Posso cortar ela da forma normal, que vai estar super legal. Agora, quando é tecido listrado, a gente tem uma outra preocupação, que aí seria mais uma coisa de acabamento e de detalhe, que a gente deve tentar ao máximo encontrar as linhas, tá bom? Então, por exemplo, se eu vou ter uma abertura nas costas, eu vou tentar fazer com que o zíper das costas feche, dando continuidade à minha estampa, quando é listrada, tá? Mas é isso aí, sem pé. Então, vamos lá. Qual que é a diferença de estampa e padronagem? A estampa, anota aí você que está anotando no caderno, porque essa informação é legal de ter, é uma curiosidade interessante, tá? Então, quando você pega um tecido que é estampado, como que você vai reconhecer? Aqui do lado direito, eu tenho cores vivas, uma definição muito boa do desenho, consigo ver os números da minha fita métrica, tudo muito claro. Quando eu olho para o meu lado do avesso, tá com um fundo branco. Eu quase não consigo ver as cores. Tá vendo? Olha a diferença. Aqui é vivo, aqui é mais fosco, mais apagado com fundo branco. Esse é um tecido estampado. Quando foi lá na fábrica, esse tecido chegou com um branco meio off-white, um creminho, e aí eu fiz a estampa desse desenho no tecido. Então, a característica do tecido estampado é que o fundo tem uma cor única, diferente da vivacidade que eu tenho do lado direito. Ó, esse aqui é um tricoline. Olha que lindo, bolinhas brancas e vermelhas. Agora eu olho do meu lado do avesso, ele é branco. Então esse daqui é um tecido que foi estampado, tá? Estampado é como se fosse um carimbo, tá? É claro que é um carimbão, né, para conseguir fazer um tecido. Quando é um tecido com padronagem, olha a diferença. Esse daqui é um tecido com padronagem. Olha só a vivacidade, a clareza dos desenhos, tudo bonitinho. Aí eu vou olhar o lado do avesso. Olha a vivacidade do tecido, olha a estampa, a clareza. É até difícil de identificar o lado direito e o lado do avesso. Esse daqui é um tecido que foi padronado, ele tem uma padronagem. A diferença é que quando eu for construir o meu tecido, na padronagem, as linhas são de cores diferentes para formar esse desenho. Então, lá na construção do tecido, ele já saiu da fábrica com esse motivo, com esse desenho. Já o da fita métrica que eu mostrei, ele foi para a fábrica branco e aí ele recebeu uma estampa, tá? Isso é muito interessante de observar e comecem a ver esses pequenos detalhes. Vai na loja de tecido e veja a diferença do tecido que é estampado e do tecido que tem uma padronagem. Geralmente, isso não é regra, geralmente tecidos com padronagem, que é esse daqui, eles são um pouquinho mais caros. Eles têm uma diferença de valor. Por quê? Esse daqui dá muito mais trabalho do que esse daqui, tá bom? Uma curiosidade aí para vocês. Vou subir aqui a câmera e vocês podem me mandando as perguntas. E aí, deixa eu mostrar para vocês agora um outro exemplo. Esse primeiro tecido. Esse tecido aqui, vocês acham? É que eu não vou conseguir abrir ele inteiro, que ele é gigante. Mas pelo que vocês conseguem ver desse pedacinho de tecido que eu vou abrir, vocês acham que esse tecido aqui tem pé ou não tem pé?
Vocês acham que esse tecido tem pé ou não tem pé? Esse daqui é um outro exemplo de um tecido que não tem pé, tá vendo? Ele tem uma estampa bem definida, tem até a diferença aqui, ó, nas tonalidades, nessa listra que vai formando, né, ó, nessa diferença de padrão no desenho, mas ele não tá todo num sentido. Ele é, ó, tudo junto, é um tecido, é uma padronagem só, né? Esse aqui também é um tecido com padronagem, porque ele é igual do lado direito e do lado do avesso. Eu procurei muito aqui, mas eu não tenho realmente um tecido que tenha o sentido com o pé para mostrar para vocês. Mas agora, com essa informação, busca no seu guarda-roupa, vá na internet e procure diferentes estampas e comece a observar. Será que essa tem pé? Será que não tem? É bem claro, é bem visível quando ela tem, tá? Você bate o olho e já vê o sentido da estampa. Beleza? Deixa eu tirar o tecido aqui para trazer o computador. Gostaram, pessoas? Foi legal, gente, esse nosso bate-papo de hoje? Eu resolvi fazer esse ao vivo aqui no Facebook para vocês que não conheciam ainda a minha página puderem conhecer. Para você que não tem Instagram, por exemplo, poder também curtir os nossos conteúdos. Para dar uma democratizada, né? Eu estar aí presente também aqui na minha página do meu Facebook. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar esse nosso bate-papo, espero que eu consiga salvar aqui no Facebook. Aí eu vou deixar disponível para vocês reassistirem. Eu sei que eu passei várias informações para vocês, mas é que tudo isso que eu falei está ligado com a qualidade, com o entendimento na hora de você cortar o seu tecido, né? Tem gente que começa a trabalhar, né, nesse universo da modelagem, ou pessoas que não são do nosso meio e que fala, gente, mas por que ela tá cobrando tão caro, né? Por que esse valor tá tão alto? Na percepção dessa pessoa que tá falando do preço, ela não entende o processo que a gente tem que passar. Então, olha só por tudo que a gente viu numa etapa da confecção de uma peça. Tudo isso que eu falei, nem sei quanto tempo que a gente está aqui, é só o processo de corte do tecido. Tem a modelagem, tem tirar as medidas, tem todos os anos de conhecimento que você tem que trazer. Então, você que é costureira, que é modelista, valorize o seu trabalho, porque você tem que ter muito conhecimento para entregar um bom resultado para suas clientes. E se você está assistindo aqui e você não é costureira, mas frequenta, tem a sua costureira, valorize também essa profissional, porque olha, a gente tem que estudar bastante, tem que estar com muita atenção para não perder o tecido da cliente ou para a gente mesmo não estragar as nossas peças, tá bom? Maria disse, parabéns, amor, que bom, Maria. A Fátima, muito bom. Nilda por aqui também. Fátima, amor. Nilda também. Ana também, muito bem explicado. Obrigada, Ana. Muito legal, gente. Agradeço de coração a participação de todas vocês. Reassistem, anotem. Coloca nos comentários, você que estiver vendo a reprise, se ficou com alguma dúvida em alguns pontos, é só deixar aqui que eu vou lendo os comentários e respondendo vocês, certo? Então, ó, um grande beijo, tenham uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. E já deixo o convite para todas vocês participarem do nosso encontro de modelagem na prática, que vai acontecer no próximo domingo às 8 horas, lá pelo nosso canal do YouTube, tá? É só escrever lá YouTube, escrever Rebeca de Carvalho Modelista, que você já encontra o meu canal lá, tá bom? Raquel gostou bastante, precisa aprender, é isso mesmo. E, gente, vão com calma, como eu falei, é muita coisa que a gente tem que aprender, então pega um tempinho, estuda, faz essa brincadeira de olhar os tecidos, analisar a orelha, essa coisa da estampa que é tão legal, né? Que eu não vejo muita gente falando aí de estampa, mas é uma informação importante nesse processo também. Fátima, muito obrigada, abençoe vocês também, abençoe todas. Helena, muito obrigada também. Qualquer coisa me chama, estou aí nas redes sociais. Amanhã, sexta-feira, vai sair um conteúdo lá no meu Instagram, então acompanhe também. Antes de ir embora, gente, curta o vídeo,
compartilhe. Isso é muito importante para que as mais pessoas conheçam o meu trabalho, para que as plataformas entendam que esse é um conteúdo legal, que vocês gostam. Então é compartilhar, curtir, comentar e convidar as suas amigas também, beleza? Ó, vou deixar aqui no bate-papo, nos comentários, o meu canal do YouTube e também o meu Instagram, caso você ainda não conheça por lá, tá bom? Então é isso, minha gente. Gostei muito. Até mais. Qualquer coisa me chama. Fui!